Gente, muito bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estou com uma proposta, eu acho assim muito interessante, que pode ajudar vocês a romper com algumas coisas que de repente estão retidas. Uma das coisas que eu tenho aprendido que Deus não vai nos dar algo que a gente não esteja disposto a devolver a Ele. Ou seja, Ele não vai nos dar algo que leve a gente, muitas vezes, a se perder, a se corromper. Por isso que, às vezes, a gente fala, puxa, mas por que que eu estou buscando isso e eu não consigo, tenho promessas com relação a isso, mas eu não consigo alcançar. Eu quero falar sobre dois tipos de fé. A fé para receber as coisas e a fé para entregar as coisas. É interessante que a fé para receber as coisas, até um ateu tem, e é muito fácil de você comprovar isso. Quando você, às vezes, vai em um hospital e vê pessoas doentes nos leitos hospitalares, se você perguntar quem quer receber uma oração para ser curado, você não encontra ninguém disposto a dizer assim, não, eu não quero, não, eu não aceito. Normalmente, até na rua, se você colocar um cartaz no seu peito, no calçadão, e dizendo assim, posso orar por você, você vai encontrar, de repente, uma fila se formando de pessoas querendo receber uma oração. Elas vão fechar os olhos, vão estender as mãos, porque a fé para receber, todos nós temos. Todos nós temos. Basta a gente perceber alguma necessidade, ou mesmo ter um desejo, quando alguém diz assim, eu posso orar por você, você já começa a agir em cima daquele desejo. Puxa, quem sabe eu não posso receber isso, eu não posso alcançar isso. Pode orar por mim, pode orar por mim. É interessante que você, de repente, já viveu o resultado disso, de receber algo que você precisava ou que você desejava. Você recebeu. Mas você, de repente, tem percebido que existem algumas coisas que você tem promessa e que você pode receber, mas você não recebe. Por quê? Porque você precisa desenvolver e Deus precisa ver em você essa fé, não apenas para receber, mas uma fé também para entregar. E é interessante que, para desenvolver essa fé para entregar, para alcançar grandes coisas de Deus, né? Você precisa praticar ela gradativamente. Sabe quando você é fiel no pouco, quando você exercita o entregar, o abrir mão, a generosidade nas pequenas coisas e gradativamente você vai subindo, né? Vai elevando o nível da sua entrega, da sua generosidade, do seu amor para com o próximo. Eu acredito que quando você começa a desenvolver esse caminho, você chega no ponto que Deus deseja que você chegue, que é a fé para entregar. Eu escolhi dois personagens bastante conhecidos por cada um de nós. Dois personagens que carregavam promessas. Uma delas é Ana. Ana tinha promessas. Ela fazia parte de uma linhagem em que ela tinha promessas de ter uma descendência, mas ela era estéril. Ela era estéril. E todas as vezes ela ia ao templo com aquela fé para receber. E a vida dela, depois que ela se casou-se, ela tinha essa fé e essa esperança para receber.
o quê? A capacidade de ser mãe. Mas a esterilidade impediu ela de realizar esse sonho, esse projeto. Mas a Bíblia diz que um dia, então, não foi por acaso, foi uma construção de uma fé na vida de Ana que levou ela a chegar a esse ponto, ela fazer um voto com Deus e ela receber esse milagre, essa dádiva da maternidade. E a Bíblia diz, no último versículo do capítulo 1 de 1 Samuel, que ela vai entregar o seu filho para Deus. Olha que coisa interessante. Ela recebe, ela não fica preso àquilo e ela devolve. Ela rompeu com algo que a mantinha presa à esterilidade. Teve outros filhos. Mas o personagem que eu peguei até um texto é Abraão, também conhecido por nós, que tinha promessa, experimentou receber de Deus muitas coisas, menos a capacidade de gerar filho, tendo promessa. Mas quando chegou o ponto onde ele tinha agora desenvolvido de uma maneira plena essa fé para entregar, a Bíblia diz que Deus dá a ele um filho, Isaac. Nasce o filho. O filho começa a desenvolver uma certa idade. Eu acredito que não chegou nem na adolescência, né? Mas era um garotinho. E Deus fala para ele em Gênesis capítulo 22, vai ao monte e sacrifica o seu filho a mim em holocausto. Meu Deus. Mas ele já tinha plenamente desenvolvido dentro dele essa fé para entregar. E a Bíblia diz que ele, então, vai até o monte e no capítulo 22 acontecem algumas coisas muito interessantes. Porque o próprio filho, ele questiona o pai. Pai, tudo bem, estamos indo sacrificar a Deus, concordo, né? Mas a lenha está aqui, as brasas estão aqui, e cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Aí no verso de número 8 de Gênesis 22, Abraão fala assim, Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. Fica tranquilo, fica tranquilo. E ele tinha tanta certeza de que a entrega dele seria aceita, ele seria provado e aprovado nessa prova, que no verso anterior, no verso de número 5, os ajudantes deles são orientados a ficar no pé do monte. Vocês fiquem aqui, diz Abraão, com o jumento, enquanto eu e o meu filho, o rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão tinha certeza. Ele ia sacrificar o filho, mas ele iria voltar com o filho para casa. Como? A fé não se explica, muito menos a fé para entrega. E a Bíblia diz que lá no monte ele vai oferecer em holocausto o seu filho. A Bíblia diz no verso número 12, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão, ele se torna o pai da fé. Mas ele não se tornou o pai da fé porque ele esperou 25 anos para receber o cumprimento de uma promessa. Eu acredito que ele se tornou o pai da fé quando ele desenvolveu dentro dele essa fé para entregar aquilo que Deus havia dado a ele. Eu torno a repetir, existem coisas que Deus só vai nos dar quando nós tivermos em nossas vidas, em nossos corações, essa capacidade de devolver a Deus novamente aquilo que nós ansiamos receber. Então, para romper, sabe,
com essa limitação tão somente uma fé que recebe para uma fé que entrega, a gente precisa começar a exercitar com aquilo que você tem, seja o seu tempo, seja a sua habilidade, seja os seus recursos, você começar a compartilhar. Eu acredito que aí está a semente do mais. Aí está a semente que vai levar você àquele ponto onde você vai romper, começar a receber de Deus coisas extraordinárias. Porque eu acredito em uma coisa, e eu tenho observado isso. Às vezes você está doente, você pode ser curado. Mas, de repente, Deus não apenas queria curar você, Ele queria te dar o dom da cura para você curar outras pessoas. De repente, você precisa de uma provisão financeira. O desejo de Deus não é apenas suprir a sua necessidade do momento. De repente, o desejo de Deus é de encontrar em você uma capacidade de compartilhar tudo aquilo que Ele deseja lhe dar. Mas muitas vezes Ele não nos dá. Ele não nos coloca nesse ponto, porque a gente não tem a fé para entregar. O nosso coração muitas vezes é egoísta, a nossa mentalidade muitas vezes é pequena, principalmente com relação a Deus. A gente acha que se a gente der vai fazer falta. Se a gente der, a gente vai ficar sem viver o sonho e as promessas que Deus deu. Mas aquele que dá promessa é o mesmo que cumpre. E quando você não apenas anda com as suas promessas, desfruta dela, mas compartilha dela, Deus, ele tem o maior prazer de liberar mais e mais promessas nas nossas vidas. Eu gostaria que você pudesse pensar sobre isso. Quem sabe em se ver uma oportunidade para viver uma fé que entrega nessa semana ou esse restinho de ano. De repente você dizer para Deus, Deus, eu quero viver algo extraordinário. Eu quero romper com aquilo que tem me limitado de ver e experimentar coisas maiores e mais grandiosas da parte do Senhor para com a minha vida. Eu quero orar nessa manhã, mas pense um pouquinho sobre isso. Fé para receber, todo mundo tem. Fé para entregar é algo que precisa ser desenvolvido para a gente ter um upgrade no nosso relacionamento com Deus e na confiança em Deus. E aquilo que Deus nos der não vai nos fazer perder ou nos deixar embriagados, né? Achando que nós somos os bambambãs, os especiais. Não, não. Nem Abraão e nem no coração de Ana Deus encontrou isso. Mas Deus encontrou nesses corações pessoas dispostas a devolver para ele aquele que Deus havia dado. Quero orar. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã, pelo privilégio que nós temos de ter um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, um Deus que, antes de nós nascermos, já desenvolveu projetos, já liberou promessas para nos perseguir e nos alcançar todos os dias das nossas vidas. Mas nesta manhã, com esse entendimento, Senhor, de que há uma necessidade de nós desenvolvermos uma fé que entrega, e não apenas uma fé que recebe, mas uma fé que divide, uma fé que subtrai, não apenas uma fé que soma e multiplica. Ajude-nos, Senhor, a desenvolver esse coração que o Senhor ajudou Abraão a desenvolver, que o Senhor ajudou Ana a desenvolver. Um coração capaz de não ficar preso àquilo que o Senhor deseja nos dar, aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós nesse tempo, nessa geração. Então, em nome de Jesus, que haja um romper na nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa soberba, que haja um romper, Senhor, em nós, para que através de nós o Senhor possa se mover. Meu Deus, aqui estão a vida dos meus irmãos, Senhor, vidas que têm procurado te conhecer melhor,
tem procurado nas madrugadas. E a tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que te buscam, que de madrugando te buscam, te encontrarão. Senhor, nós estamos aqui porque queremos ter esse encontro contigo, queremos te conhecer, queremos te ter, queremos viver contigo e através de ti. Então, vem, Senhor, de uma maneira sobrenatural e extraordinária, tocar na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, e principalmente tocar através da vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que eles possam, Senhor, começar a viver essa fé que entrega, rompendo com tudo aquilo que tem os limitado, a escassez, muitas vezes a mendicância espiritual. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão nessa live, com toda a sorte de bênção contida na tua palavra. Pai, no nome de Jesus, eu oro, orando também, Senhor, pela vida da Juliane. O Senhor é um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe. O Senhor pode, Senhor, fazer com que ela tenha uma mudança no seu diagnóstico, tenha uma mudança na sua sentença. Então, seja com ela nessa hora, onde ela estiver, naquele leito hospitalar, toca nela, do fio de cabelo à planta dos pés, e glorifica o seu nome. E continua a glorificar o seu nome também, através da vida de cada lar aqui representada. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém e amém.